Учебная тревога. Время 0. Em 1989, nós tivemos aí um marco, que foi a queda do Muro de Berlim, que simbolizou o início do fim da Guerra Fria e a imersão da Rússia. Tá, mas é só isso, Jean? Não. Nós tivemos aí uma virada de chave no mundo, o início da nova ordem mundial, onde apenas um país figurava como a grande potência do mundo, que é os Estados Unidos da América. Tinha ninguém para rivalizar com os Estados Unidos. A segunda maior economia do mundo era o Japão, aliado dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas aí você me fala, tá, Jean, mas e a China? A China, ela começa a ter um crescimento econômico muito grande no final da década de 70, início da década de 80, com as reformas econômicas propostas por Deng Xiaoping. A nova China, o novo dragão vermelho que nunca mais vai se curvar por uma grande potência. Mas ainda no início da década de 90, a China não era o que é a China hoje. Estava em rápido crescimento econômico, mas ainda não tinha todo o poder em várias esferas, principalmente a militar. Tá, Jean, mas e a Rússia? A Rússia estava num processo de reconstrução. Com o fim da União Soviética, muitas das suas riquezas foram levadas por países que faziam parte do bloco e também por pessoas dentro do regime socialista soviético, que usurparam das riquezas dos russos. A Rússia estava num processo de reconstrução ainda muito, mas muito, mas muito lento. Ela só vai ganhar espaço no início dos anos 2000, no qual a Rússia começa a ter uma virada de chave e começa a se posicionar de uma forma muito mais dinâmica dentro do jogo geopolítico global, com o surgimento de uma grande liderança controversa, mas é uma grande liderança, Vladimir Putin. A Rússia começa a dar cartadas na geopolítica mundial. Mas calma, está distante ainda de ser a União Soviética. Longe, longe, longe de ser a União Soviética. Tem uma grande quantidade de ogivas nucleares, sim, mas não tem o poder militar que tinha antes dentro do Pacto de Varsóvia. Tá, se está longe para competir com os Estados Unidos, então é mais fácil se aliar com alguém? Sim, com ele, o Dragão Vermelho, que vem crescendo economicamente desde da década de 70, que no início dos anos 2000 se torna a segunda maior economia do mundo, ultrapassando os seus inimigos históricos, o Japão. Então nós temos, pós início dos anos 2000, uma outra geopolítica. Com o início da década de 90, nós tínhamos o unipolar, uma única potência regendo todo o jogo geopolítico. No início dos anos 2000, não. Você tem, sim, os Estados Unidos ainda como sendo a grande potência do mundo e sendo ferida no ataque de 11 de setembro e tendo que mostrar para o mundo quem é os Estados Unidos a partir da guerra contra o terror, invadindo o Afeganistão, invadindo o Iraque. Mas agora você tem o quê? Uma camada logo abaixo com uma grande potência econômica, que almeja ser a maior potência econômica e possivelmente será até 2030 a China, a maior do mundo, o maior PIB absoluto do mundo, e uma potência histórica com uma grande quantidade de ogivas nucleares, com um exército muito poderoso, com vitórias históricas carregando nas suas costas, como a derrota de Napoleão, como a derrota de Hitler, que é a Rússia. E essa proximidade, esse alinhamento também dessas duas grandes potências em algum momento da história, por conta do socialismo, leva elas se aproximarem. Então, hoje, no jogo geopolítico, nós temos os Estados Unidos, sim, ainda sendo a grande potência, mas logo abaixo e crescendo cada vez mais, essa parceria entre China e Rússia. Uma forma de se posicionar contra a grande potência. E esse exercício militar que ocorreu
aí no Mar do Japão, nas águas internacionais do Mar do Japão, é uma forma de cutucar o Japão, que é aliado dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É estranho, né? Os Estados Unidos jogam 2 bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, mas obriga o Japão a assinar uma rendição, e logo depois você tem aí tratativas de aproximação entre os dois países, que isso perdura até hoje. E para o Japão é interessante, porque você tem uma China crescente ali, que vê o Japão ali não amistosamente, e você vê uma Rússia que também não vê o Japão amistosamente, que quer ter um posicionamento ali também na Ásia. Lembro você, a Rússia, ela quer ter um posicionamento na Europa, claro, por isso que ela invadiu a Crimeia, tomou a Crimeia para si, mas ela olha lá do outro lado, ela olha lá em Vladivostok também, que é a grande cidade Rússia da Ásia. E Vladivostok tem um olhar ali próximo do Japão. Os russos também têm um olhar, entre aspas, carinhoso com a Coreia do Norte. Os chineses apoiam o governo de Kim Jong-un. Está vendo o jogo geopolítico? E essa entrada no Mar Japão para exercícios é uma forma de falar assim: e aí, Japão, estamos aqui. E o Japão, nesses últimos tempos, está se aproximando ainda mais dos Estados Unidos por conta de Taiwan. Percebendo o posicionamento chinês na Ásia, de ser um posicionamento muito mais agressivo contra Hong Kong, contra Taiwan, contra até ali no Mar da China, querendo tomar para si o Mar da China, o Japão se aproxima dos Estados Unidos, seu parceiro. Então você tem de um lado, hoje, ali na Ásia, que é uma bomba relógio, Japão e Estados Unidos, outro lado, Rússia e China. E eles ali no embate, um cutucando o outro. E dessa vez, esses dois países, China e Rússia, passaram do ponto. Porque eles atravessaram o estreito que divide Hokkaido e Honshu, a maior e a mais populosa ilhas do Japão. Esse estreito tem 20 quilômetros e fizeram exercícios ali. É uma forma de falar assim: olha, tô aqui, posso fazer o que eu bem entender aqui, porque agora eu tenho o quê? Um posicionamento aqui. Então, eles mostram o quê? União e força. E o Japão pede ajuda para quem? Para a grande potência. Então a gente não sabe o que vai acontecer nesses novos jogos geopolíticos. Geopolítica é como xadrez, um mexe uma peça e espera o outro mexer uma peça para mexer outra peça. Então você vê, mas você percebe que Rússia e China têm esse posicionamento muito mais agressivo. Beleza, pessoal? Ó, curtiram? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação que fala de geografia, geopolítica e atualidades em cima dos fatos e não em cima das minhas opiniões, em cima da história, em cima da geografia. E ó, quer estudar no Gabaritagel, se preparar para os vestibulares, FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, com uma galera, cara, profissional e muito dedicada? Vem, ó, clica aqui na descrição e vem pro Gabaritagel. E olha, assista o clipe do Gabaritagel, que show. Valeu, pessoal, tamo junto. Se liga, quer ser pra você. Fala, meu povo! Salve, salve, galera! Olá, gurizada bonitona. Olá, cada aluno, tudo bem com você?